E pessoal, boa noite. O professor Rogério está entrando. Olá! Ludmila, boa noite. Tudo bom, Rogério? Boa Tudo bom aí? noite. Tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Beleza. Galera está entrando. Isso. Estamos aqui só um pouquinho atrasados, alguns minutinhos. Mas vamos lá. Temos muita coisa para falar aqui hoje, mas o Demais. Instagram só nos dá 1 hora, não é isso? Aham. O Instagram só nos dá 1 hora. Deixa eu E botar ele aqui. fecha na cara mesmo. Ele fecha. Então, não podemos nos demorar muito. Bom, então vamos lá. Aqui tem seguidores seus, tem seguidores Uhum. meus. Acho que o professor Rogério dispensa Ludmila, apresentações. deixa eu só melhorar a luz aqui. Aguenta só um tiquinho. Tá bom. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. O professor Rogério dispensa apresentações, todo mundo conhece, pelo menos o pessoal do direito todo mundo conhece. O pessoal que não é do direito, o professor Rogério, professor de direito penal, aí, escritor de vários livros, todo mundo estudou direito penal pelos livros dele. Para quem não me conhece, que é seguidor do Rogério, meu nome é Ludmila Grilo. Eu sou professora de Direito Penal. Atualmente eu exerço o cargo de juíza de Direito do Tribunal de Minas Gerais há 7 anos. E nós estamos aqui hoje porque nós dois escrevemos artigos para um livro chamado Inquérito do Fim do Mundo, que trata sobre aquele inquérito do Supremo Tribunal Federal, que aquela verdadeira draga que acabou trazendo para si todos os assuntos do mundo, né? E a gente vai falar um pouco do livro, vamos fazer aqui. A gente não combinou exatamente a pauta. A gente vai falar do livro, vai Uhum. falar do inquérito. Aqui vai Sim. ser tudo muito espontâneo, né? Eu e o professor Rogério não combinamos o que a gente ia falar. A gente Aham. está jogando solto. Então, eu queria começar aqui perguntando para o professor Rogério qual que é a sua opinião sobre essa situação dos professores como nós, juristas em geral, não terem falado muita coisa, porque eu estou aqui falando, você está aí falando, já vi uma live sua que você fez muito, muito boa com outros juristas, mas a gente não está vendo muito o pessoal falando sobre esse tema, né? Os professores de direito penal que deveriam estar apontando, né, os problemas, né? Até porque é uma questão doutrinária, é uma questão do direito. Qual é a sua opinião, por que o pessoal não está falando muito disso? Ludmila, assim, é só você ir no YouTube, né? Você ir na internet, você vai ver por que a gente não está falando nisso. Então, são pessoas que frequentam o STF, frequentam as festas do STF, né? Os petit comitês do STF. Então, assim, não tem interesse nenhum em falar. O que eu acho mais estranho, na verdade, assim, o que eu acho mais grotesco, eram pessoas, professores que, antes desses inquéritos malditos aí que a gente tem, eles eram os verdadeiros garantistas, batiam no peito e xingavam todo mundo e defendiam a Constituição, né? E agora, sim, você vê essas pessoas defendendo o STF. Aí chega a ser ridículo, né? Então, assim, é falta de uma honestidade intelectual. Então, é isso que a gente tem visto, né? Então, talvez pela proximidade com os ministros, a relação de amizade com os ministros, talvez por advogarem no STF, a gente está vendo esse show de horrores aí. Eu só atribuo a isso, não pode ser outra coisa, porque é inimaginável você acreditar que um professor, que a vida inteira, né, saiu em defesa da Constituição, o camarada se omita justamente agora. Então, assim, é muito complicado, é muito estranho. Eu concordo integralmente com o que você falou e eu vou acrescentar uma teoria que eu tenho também. É claro que essa Uhum. questão dos convescotes no STF, dessa frequência, né, nos Sim, coquetéis do sim. STF, nos corredores, tem gente que vai até de bermuda, De né, no bermuda. STF. É muito privilégio entrar no prédio de bermuda. Você não pode entrar no prédio. Exatamente. E nem os ministros entram de bermuda, mas tem gente que Sim, não é ministro que entra sim, de bermuda. Então, tem essa galera que frequenta lá os corredores, né, lá dos togados, tem aquela abertura para entrar no STF e não tem interesse em desagradá-los, né, digamos sim, assim. Agora, tem uma outra categoria de pessoas que não frequentam o STF, professores universitários, até de sim, cidades de interior, que não sim, têm esse interesse pessoal em frequentar corredor de STF. sim, Então, tem esse pessoal que frequenta e tem esse pessoal sim, que não frequenta e mesmo assim se calou. sim. Então, a minha opinião em relação a esta segunda categoria de pessoas que se calaram e que tinham o dever
na qualidade de professores, tinham o dever de explicar isso para os alunos. Sim. Me parece que entra aí claramente a questão ideológica. Com certeza absoluta. Né? Você Sim. concorda com essa certeza absoluta. conclusão? Sim. Porque eles não têm aquele interesse pessoal direto, né? De estar bem, de fazer a boa figura com o pessoal do STF. Mas aí entra o interesse ideológico, eles acabam fazendo malabarismos jurídicos para justificar tudo e acabam se valendo daquela autoridade em sala de aula para fazer a cabeça do pobre aluno que está ali tentando aprender. Então, a função do professor não é fazer isso. Ele tem que olhar a situação como ela é e explicar, olha, isto aqui está certo, isto aqui está errado. Sim. E muitos não estão fazendo isso. Sim. Eles não têm essa, vamos dizer assim, essa honestidade intelectual. Então, a gente sabe disso. As faculdades todas, as universidades todas são dominadas por ideologia de esquerda. Então, assim, os 2 inquéritos que a gente vê são inquéritos que buscam perseguir as pessoas que têm um viés conservador. Olha para aquele inquérito, para os 2 inquéritos, e você tenta buscar alguém aí que tem uma ideologia de esquerda, não existe isso. Então a gente sabe que os 2 inquéritos são dirigidos, eles sabem quem efetivamente eles querem investigar. E eu tenho recebido, assim, Ludmila, um monte de mensagens de alunos dizendo que os professores se recusam a adotar meus livros em sala de aula. Eu até agradeço, porque assim, sabe, isso para mim é até um elogio dos camaradas dele, porque assim, há uma lavagem cerebral muito grande. Então, assim, às vezes eu falo com as pessoas sobre esquerda, né, sobre né, como ser um conservador e tal. As pessoas acham que eu tenho preguiça com a esquerda, eu tenho bronca com a esquerda, simplesmente porque eu não gosto da esquerda. Não é isso, o meu pai foi da esquerda. Meu pai foi do Partido Comunista. Eu vivi isso intensamente. Então, assim, sabe, a gente fica vendo as pessoas iludidas, a lavagem. Ludmila, o meu pai morreu acreditando que a União Soviética ia ser restaurada, só para você ter noção. Então, assim, sabe, eles não conseguem, sabe, se desapegar. Eles não conseguem acordar para a realidade. Então, graças a Deus, eu acordei. Então, assim, mas eu vivi esse ambiente todo, né? Na imprensa, sabe? O meu pai lidava muito com esses artistas de TV naquela época. Meu pai tinha um grupo artístico que ele levava até para a União Soviética. Chamava Brasília Carnaval e Samba. O negócio era assim, muito... né? Qual que era a profissão do seu pai? Ludmila, meu pai não tinha, na verdade, que hoje é o ensino médio. Mas, assim, o meu pai tinha, sabe, um relacionamento muito grande com a turma assim, ligado, né, ao partido, né, que ele falava, né, ao partidão, né? Então, assim, ele tinha uma empresa, nós tínhamos uma empresa lá, eu trabalhei com meu pai, de importação de produtos da União Soviética, só para você ter noção. Então, assim, na época que tinha o regime militar, uma das empresas do meu pai foi fechada, mas era pequenininho, né? Não tinha nada de fala empresa assim, acha que, né, que é... Não, uma empresa de 20 metros quadrados, então não é nada de... Mas ele vivia disso, né? Então tinha esse contato muito grande com a ABI, com a Associação Brasileira de Imprensa, porque a gente importava produtos para os jornais. Então, naquela época havia uma máquina chamada de máquina de linotipo. Então hoje, assim, aquela máquina você tinha um camarada que ficava teclando e caíam umas peças, e essas peças eram chamadas de matrizes. E essas matrizes formavam um carimbo, que esse carimbo que imprimia a página do jornal. Então, por isso que naquela época o jornal era muito sujo, a gente pegava no jornal, ficava tudo sujo, né, de tinta, não sei o quê, porque ele ia batendo. Bom, era igual um carimbão mesmo, só que com essas matrizes. E meu pai trazia isso da União Soviética, essas máquinas de linotipos usavam essas matrizes. Então, meu pai tinha um contato muito grande com essa turma, né, de televisão, principalmente porque ele mexia nessa área empresarial também para grupos que levavam para o exterior, principalmente para a União Soviética, grupos de samba, esses negócios assim, né? E eu vivi esse meio todo. E eu vi, assim, sabe, sabe, como que não consegue enxergar, como que não consegue ver as coisas claramente. Então, quando eu falo da esquerda, eu falo porque eu vivi isso. Você é um sobrevivente, né, Rogério? Sou um sobrevivente, né? Então, meu pai, na época né, do Marighella, dessa turma, meu pai conhecia todo mundo. Então, assim, sabe? Então, eu tive, né, nesse meio e sobrevivi, graças a Deus. Então, assim, eu sei o que eu estou falando. Então, as pessoas ficam criticando, não sei o que, de vez em quando. Eu talvez não faça isso aqui na sua, porque na sua só tem gente boa entrando aqui. Mas na minha live, quando entra uns esquerdopatas, eu saio enxotando todo mundo. Eu falo, irmão, vai procurar a live do Lula, vai para outra, aqui não é a tua live. Então os caras entram para encher o saco, entendeu? Então assim, mas como eu não tenho paciência, eu sou meio ogro, então eu já enxoto logo.
É impressionante, o pessoal consegue arrumar tempo para entrar nas Sim. nossas lives, entrar nos nossos posts. Eu não vou nos posts deles, eu não tenho nem tempo, eu nem Nem. penso neles, eu estou fazendo minhas coisas. Quer Eu dizer, nem eles vivem suporto nessa ouvir uma. amargura, Eu justamente. nem vou suportar ouvir um camarada desse que, sabe, não tem nem lógica isso. Então, Mas essa é a não vida sei se nas deles, né? suas acontece isso também, da turma ficar entrando só para encher o saco. Nas minhas, A direto. Agora melhorou muito. live, Tanta patada que eu dei. em live? Em live? É, é. Acontece, na verdade, eu sou cria do Twitter, né? Eu cheguei no Instagram tem pouco tempo e agora eu tô me dedicando mais ao Instagram, porque o Instagram tem mais ferramentas, tem os Sim. stories e tal. Mas eu sou cria do Twitter. O Twitter é o que eu chamo de rede do ódio, né? O Então, o Instagram acho que é Twitter, o parquinho e o Twitter é a rede da ira. assim, Ludmila, o Twitter eu não aguentei, fiquei 2 dias. Ah, é? Porque, eu fiz, eu fiz 2 postagens no Twitter e foi suficiente. Então, assim, uma primeira postagem que eu fiz foi naquela época que aquela menina, a Ludmilla também, que tinha ido no programa da Globo, né? Ah, Fez aquela música música da de maconha. maconha? Música da Isso. maconha? Aí Verdinha, eu fiz uma verdinha. postagem, dizendo o seguinte, falei, qual é a lógica de você ficar enaltecendo uma menina, uma maconheira que vai no programa da Globo, né? Fazer apologia de consumo, fazer apologia ao tráfico, e por outro lado você não poder cantar o hino nacional em algumas solenidades. Porque na época eu estava tendo essa Exatamente. primeira postagem. A segunda que eu fiz, o camarada queria entrar no colégio militar. E ele entrou na justiça para entrar no colégio militar com cabelo comprido. Eu falei, meu irmão, tinha que ser retardado. Tu quer entrar no colégio militar e tu quer entrar de cabelo comprido? Então, assim, eu falei, qual é o sentido disso? E fui dormir com essas 2 postagens. Ludmila, quando eu fui dormir, eu tinha uns 20 comentários contrários. Eu acordei com centenas de comentários, começando a falar que era discurso de ódio, que era não sei o quê. Aí sabe, como eu não conseguia responder, eu falei, você quer saber? Que esse mundo não é pra mim, não. Eu saí fora do Twitter. Mas fiquei Entendi. 2 dias só. Não, o Twitter, ele forja caráter. Ele forja Sim, caráter. A gente vai ficando forte ali todo dia. Chega uma sim. hora que de tanto você apanhar, você já nem sente. Então, hoje em dia, para A mim, o pancada é Instagram dura virou lá. bobagem. Lá é. Eu digo que o Instagram é o playground, o Twitter é a selva, né? Eu vivo nessa selva já há muitos anos. Agora eu vim para cá, para o Instagram, que é um pouquinho mais calminho. Mas Sim, vamos voltar àquele tema que tem. Eu queria puxar o gancho aí, ainda daquela questão dos professores e tal. sim. Que a gente falando que os professores eles têm essa obrigação que eles não estão cumprindo, esse dever, não é uma obrigação, um dever perante seus alunos que eles não estão cumprindo. E teve uma decisão na área penal, que é a nossa área aqui que a gente atua, que me chamou muita atenção, que me parece uma franca violação do princípio da legalidade, que foi aquela equiparação da homofobia aos crimes de De racismo, racismo, pelo amor de né? Deus, não tem. Comenta um pouquinho aí pra gente sobre isso aí, ô Rogério. Não, então, assim, a gente fica vendo hoje, Ludmila, as decisões assim mais sem sentido da face da Terra. Eu falo com a turma que quando eu passei no concurso MP em 89. Então, assim, eu estudei ainda pela Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69. Aí veio a Constituição de 88, eu fiquei 2 anos estudando para concurso. E eu me lembro, assim, que quando a gente estudava as decisões do Supremo, a gente tinha respeito, sabe? A gente lia as decisões do Supremo. Você podia até não concordar, que é normal, né? Você ia Sim. discordar de uma decisão, isso é normal, isso faz parte. Agora, a forma como essas pessoas hoje no Supremo elas estão lidando com as decisões é uma coisa absurda. Então, assim, essa decisão de você equiparar a homofobia a crime de racismo, e vem muita coisa pior pela frente. Por isso, eles se sentem livres, eles se sentem à vontade para poder instaurar esses inquéritos. Entendeu? Porque ali é um verdadeiro pode-tudo. Não existe mais legalidade, não existe mais nada que diga respeito à constitucionalidade. Isso acabou. Sabe? Isso não existe, isso é coisa do passado. Mesmo agora, recentemente, o Toffoli falando, né, que ele é o vetor, não? Como é que é? É o medidor, sei lá o que ele é? É o editor, é o editor da nação. O editor. Pensa num negócio desse, pelo amor Nós de temos Deus. um bedel com o dedo na nossa cara, dizendo o que a gente pode falar, o que a gente pode Então, escrever. assim, a gente chegou nesse nível, sabe? Eu estava vendo aqui aquele documentário do Brasil Paralelo, acabei de assistir até Os Donos da Verdade, né? E agora cada dia eles vão fazer sobre um ministro diferente. Então, assim, a gente está vivendo um momento complicadíssimo, complicadíssimo. E não tem quem se salve, não tem quem escape disso. O que eu tenho insistido aqui, na verdade, Ludmila, é o seguinte: enquanto não houver
modificação no Supremo, não adianta você mexer em Constituição, não adianta você criar lei infraconstitucional, porque eles vão declarar a inconstitucionalidade de tudo, da maneira que eles quiserem. Eles vão dar a interpretação que eles quiserem. Então, enquanto a corte for isso que a gente tem, sabe, a gente está muito mal. Então, o que a gente tem que pedir a Deus é para que o Bolsonaro faça as escolhas certas, sabe, de pessoas que vão realmente mudar bater de frente, na verdade, que tem que bater de frente. Então, a gente teve um momento aí até com o próprio ministro Joaquim Barbosa, que começou, né, a levantar isso, se bem que o Joaquim Barbosa também não tô dizendo que ele é exemplo para absolutamente nada, não. Estou dizendo que uma coisa boa que ele fez foi bater de frente com o Gilmar. Então, assim, a gente começou a entender como funcionava aquilo, né, por conta daquele processo que, na verdade, foi um engodo aquilo ali, foi uma palhaçada, né? A tal do mensalão, aquilo ali não existiu. Se você for olhar, Ludmila, a gente que lida com penal, pô, eu fiquei 30 anos na MP, dos 30 anos, pelo menos 29, trabalhando ininterruptamente no crime. Pô, você como juíza, você aplicaria uma pena ao Zé Dirceu de 7 anos e 11 meses, ele como mentor do mensalão. Agora, honestamente, por que a pena dele foi aplicada de 7 anos e 11 meses? Porque com um mesinho a mais, o regime dele seria fechado. Aí os caras tiram um mês, aí passa para 7 anos e 11 meses. Como você não tem regime aberto, ele passa para o aberto. Como tem no aberto, ele vai para casa. Então, assim, aquilo ali foi um engano. Aquilo foi uma palhaçada. E bateu no peito, né? Como o Toffoli fez. Ah, né? Aqui nós somos, né? Nós que combatemos a corrupção. Senão que, pô, fala sério um negócio desse, rapaz. Fala sério. Porque isso aí sabe, isso é a história da carochinha. Isso não existe, pô. Então, assim, todo aquele processo foi um processo mentiroso. Se você olhar as pessoas realmente que participaram do mensalão, os políticos que participaram do mensalão, ninguém teve pena alta, ninguém. Você via discussões ali que eram assim, eram ridículas. Ministros que reconheciam, né, anotações, simplesmente anotações na folha de antecedentes criminais da pessoa, como sendo maus antecedentes, mesmo sem trânsito em julgado, mudarem a posição especificamente para o processo do mensalão e depois voltar à posição anterior. Porra, não faz isso, cara, isso é desonestidade. Sabe? Então a gente via essas coisas acontecendo e é por isso que eles não têm crédito nenhum, eles não têm credibilidade. Quando as pessoas falam, Ludmila, em fechar o Supremo, isso não é ato antidemocrático, não é fechar o poder judiciário. O Supremo, ele é um órgão do poder judiciário. Exatamente. Da mesma forma que eu chegar para você e falar assim, Ludmila, o TSE não está funcionando, vamos acabar com o tribunal, deixa com o Supremo, deixa com o outro. Eu estou praticando algum ato antidemocrático, eu estou dizendo que um órgão dentro do Poder Judiciário não está funcionando à altura. É isso. Então, assim, eles subvertem tudo. Sabe? Então, é muito complicado. Eu nunca vi uma situação tão ruim, uma corte tão ruim. Né? Chega a ser deprimente as decisões. Elas são deprimentes, realmente. Exatamente. Isso aí, esse assunto que você tocou sobre... Ninguém está querendo o fechamento do STF, da instituição STF. Todos os países democráticos têm a sua Suprema Tem uma Corte Corte. Constitucional, sim. Ninguém está dizendo, não, vamos fechar o STF. Não tem ninguém dizendo... Todo mundo está entendendo, Rogério. As pessoas se fazem... Dá um migué, dá uma de João sem braço. Todo mundo entendeu que as pessoas são contrárias àquelas pessoas, ao indivíduo, às individualidades que estão defeituosas, que estão fazendo a máquina funcionar de forma defeituosa. Então, você afastar um elemento defeituoso da máquina pública, mas manter a instituição STF. Ninguém está querendo fechar o STF. Todo mundo entendeu, Rogério. Todo mundo Ludmila, entendeu. deixa eu te fazer uma perguntinha. Alguma instituição, algum órgão exerce controle sobre o seu trabalho? Controle, depende do controle. Sim, tem o controle supor, jurisdicional, né? Supor que você, e controle administrativo. Isso, vamos dizer, até não da sua independência funcional, mas o seu controle administrativo normal. Algum órgão exerce esse controle? Sim, você não tem essa corregedoria? Sim. Corregedoria e CNJ. Você não tem o CNJ? Aí eu te pergunto, quem é que controla o Supremo Tribunal Federal? Você vai falar, o CNJ. CNJ exerce controle sobre o Supremo Tribunal Federal? Não exerce. Outro dia eu fiz até uma proposta, né? Obviamente isso nunca vai vingar. Tinha que ter uma corregedoria externa ao Supremo Tribunal Federal, composta por pessoas que não tinham nada a ver com a corte. Não tem que ser ministro, presidente que vai ser o corregedor geral. Se você não tiver um órgão independente para fiscalizar o próprio Supremo, porque o sistema de freios e contrapesos ele é uma mentira, ele é uma falácia. Porque um poder, na verdade, deve ao outro. Você vê um presidente do Senado igual ao Columbre,
com investigações no Supremo Tribunal Federal. Pergunta se as investigações andam. Ou seja, isso é uma troca, a gente sabe disso. Sabe, você não deixa a minha correr aqui, a sua fica paradinha também aqui. Então, assim, enquanto a gente tiver esse tipo de coisa, sabe, a gente perde a esperança. O que esses caras fazem, sabe? Gilmar Mendes, assim, se eu for levantar todos os processos em que esse camarada era suspeito e ainda assim ele julgou, porra, isso é crime de responsabilidade, isso tá na lei de crime de responsabilidade. Sabe? E não anda, não faz, assim, simplesmente não acontece nada com esses caras. Então, isso vai gerando na população uma sensação de revolta. E a população tem o direito de se revoltar. Assim, isso é normal. A gente tem que expressar de alguma forma, senão você explode. Né? Você só fica vendo, né? Uma decisão errada atrás da outra. Os caras não param. Né? Eles são uma máquina de decidir de forma errada. E assim, e não tem controle. O grande problema que a gente vê é esse. Enquanto não houver um controle sério, efetivo, acabou. A gente perde a esperança. Ô, Rogério, em relação ao que a gente está vendo aí, a gente conhece advogados que estão atuando no processo, nesse inquérito do STF. Sim. Eu conheço, inclusive, pessoalmente, um deles, que até é meu advogado também, o doutor Emerson, e ele diz com todas as letras que ele não teve acesso até hoje à integralidade do processo, só ao tal do apenso 70, que é só... Imagina, se você tem 70 apensos, se esse é o apenso 70, isso significa que há pelo menos outros 69. Pelo menos, fora os que estão mais para frente, que a gente não sabe. Então, segundo o doutor Emerson, advogado, ele postou, inclusive, recentemente, ele só teve acesso a este apenso 70. O ministro Alexandre de Moraes já falou no Twitter, tá lá, acho que no Twitter, acho que ele não apagou, tá lá até hoje, dizendo que deu vistas aos advogados. E hoje nós recebemos a informação de que os ministros negaram vistas aos advogados. Então, o ministro Alexandre de Moraes cometeu fake news? Isso é uma notícia falsa? Ludmila, mais do que notícia falsa, isso chama-se crime de abuso de autoridade. Então, assim, mas eles não estão importando com isso. Eles estão praticando crime de abuso de autoridade direto. Direto, sabe por quê? Porque a lei não foi feita para eles. Então a gente percebe isso o tempo inteiro. Você vê Alexandre Moraes defendendo o juiz das garantias, Toffoli, amigo, que moral esse camarada tem para falar de juiz das garantias? Que moral, sabe? Se ele agora é o verdadeiro inquisidor, o Torquemada tá triste nessa hora, porque assim, o que o Torquemada fez não se compara com o que esses camaradas estão fazendo aqui. Então assim, sabe, é uma coisa absurda, assim, eles não têm limite, o grande problema é esse. E é uma coisa atrás da outra, não para, é uma máquina de fazer coisa errada. E assim, eles não querem que a população se irrite, que a população fale alguma coisa contra, isso é um absurdo, sabe? Enquete de fake news, assim, a falta de técnica é tão grande, que eles colocaram lá crime de denunciação caluniosa. Quem instaurou alguma investigação para poder ter crime de denunciação caluniosa? Os caras confundem calúnia com denunciação caluniosa. Os caras não sabem nem o que eles escrevem. Erro então, primário, assim, né? Primário, sabe? Esse é primeiro ano, quando o camarada começa a estudar direito penal, e aí começa enquete sobre fake news. Que fake news? Qual é o tipo de fake news que existe? Sabe? Então, assim, é absurdo em cima de absurdo. Então, você, sabe, a única forma da gente ter de não explodir é tentar discutir isso, falar alguma coisa que a gente não suporta. A coisa é muito estranha. Não existe crime de fake news. Não existe isso na nossa legislação. Não existe esse tipo. Existe penalmente, se você praticar uma calúnia... Um crime contra a honra. Um crime contra a honra. Sim, ou um dano moral na área civil. Tudo bem. Agora, fake news, eles estão chamando de fake news, notícia falsa, opinião. Então, o que está havendo é uma criminalização da opinião, criminalização de hashtag, criminalização de meme de internet. Eles estão amputando a liberdade, a criatividade do brasileiro. Que é coisa melhor do que o meme? E o brasileiro é o país do meme. Ô, Ludmila, eu tenho falado isso aqui muito. Eu fiquei uns 7 anos estudando só sobre terrorismo. E assim, eu fiz vários cursos fora do Brasil. Eu fui nos Estados Unidos, fiz na Itália, na Espanha, fui até a Colômbia. E vou te falar uma coisa. Se nós, graças a Deus por isso, mas se nós não fôssemos o país do meme, aqui já teria surgido uma célula terrorista há muito tempo. Porque uma das formas de surgimento terrorista é essa sensação de você não poder contar com os poderes instituídos. É isso.
Sabe assim, vai te dando uma angústia. E a nossa angústia, a gente transforma isso aqui em meme. Agora, vai fazer isso na Espanha, vai fazer isso na Itália, vai fazer isso na Colômbia, para ver o que acontece e vira meme. Então, assim, sabe, graças a Deus por isso aqui, que a gente não é um país violento, mas assim, chega um ponto que tem limite. Ninguém tolera mais esse tipo de coisa. Sabe? Então, assim, o absurdo é muito grande. Então, você instaura o inquérito não mais por prerrogativa, né, de função. Então, quem vai ser julgado não vai ser prerrogativa da vítima agora, né? Aquele que praticou a infração penal, é aquele que é vítima da infração penal. Sabe, assim, a coisa não tem limite. Então, assim, honestamente, a gente não sabe o que está acontecendo assim, no Supremo Tribunal Federal. Ou sabe, né, o que está acontecendo. Porque o mecanismo está sendo quebrado. Então, assim, e é difícil é doído mesmo você quebrar o mecanismo. Estava vendo agora aqui, né, nos Donos da Verdade, inicialmente aqui nesse documentário, né, pô, falando das compras, né, do STF, isso é uma, sabe, isso é uma afronta com a população brasileira. O vinho tem que ter não sei quantas categorias, não tem que ter, né, a barrica tem que ser francesa, de primeiro uso, fica... Porra, não faz isso, cara. E a Sabe, assim, lagosta? e Alagoas, sabe? Então, eu queria saber o que eles fizeram, né? 12 meses agora, né? A gente está nessa pandemia toda aí, se alguém levou para casa isso, ou se distribuiu para alguém, tá lá, né? Sei lá, essas lagostas todas. É um outro mundo, né? Lá no fórum, Ah, quando a gente lancha, isso. a gente vai na padaria, compra aquele bolinho Faz de isso, milho pô, ali, a né? gente tira do nosso bolso, leva um bolinho, Sim. leva um salgadinho do nosso Poxa, bolso. O pessoal acha que é um outro mundo, né? O pessoal sim, vive numa outra realidade. sabe, isso é uma afronta, na verdade, sabe? Eles não têm esse direito. Ah, ministro. E assim, sabe qual é o grande problema? Quando um camarada desse entra no Supremo, os caras se esquecem que eles são servidores públicos, como quaisquer outros, como a gente. Sabe? Então, assim, saiu dali, o cara é ministro enquanto ele atua no processo. Fora daquilo ali, ele é o Toffoli, ele é o fulano, ele é o Marco. É assim, pô. Sabe? Mas eles incorporam o personagem e vivem esse personagem 24 horas, pô. É isso que é o problema. Então, eu vi a entrevista do Toffoli, ele dizendo que por ele, né, ele não aposentaria nunca, porque ele adora, né, ser juiz. Eu falei, meu irmão, você adora ser juiz? Vou fazer concurso, porra, assim é fácil, né, ser juiz. Não, pensa, porra. Bom, se ele soubesse de fato o que é ser juiz, não sei se a opinião seria a mesma. Sim, Você viver sim, sem servidor, você tem que fazer malabarismo sim. para tocar uma vara. Você é cobrado por resultados sem que o Estado te dê a estrutura necessária para você trabalhar. Aí chega, o servidor está com Covid, não vai poder trabalhar. A servidora ficou grávida, vai ter neném, licença maternidade, vamos ficar sem servidor, não vai ter reposição. Aí você tem uma tarefa para cumprir sem a quantidade de servidor, Sim. às vezes falta computador, não repõe, aquela coisa toda, o sistema não funciona, e você é cobrado para entregar um resultado sem que lhe seja dada a infraestrutura necessária. Isso é ser juiz, isso é pegar o teu carro, lá quando você passa no concurso, ainda tá duro, não tem dinheiro, teu carro 1.0, pegar para andar na estrada de terra, lá no interior, sujar teu pé de barro. Isso é ser juiz. Depois você vai evoluindo na carreira, vai indo para as cidades maiores, mas no início você vai lá, é lá para o interiorzão mesmo, é para os rincões, é para o Brasil profundo. Isso é ser juiz. E depois você vai conhecendo realmente o que é o Brasil. Não é Brasília, não. Brasília é outro mundo, é outra realidade. A galera não sabe o que é isso. Não, é desse jeito mesmo. Então, tem que mudar muita coisa, Ludmila. Eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre terrorismo e no final você tem que fazer uma apresentação. E eu tinha que falar sobre corrupção, essas coisas todas, né? Falando sobre a corrupção no Brasil, né? Que nós éramos 45 assim, de estudantes da América Latina. E assim, eu mostrando a realidade aqui do Brasil e falando tudo e colocando o Supremo Tribunal Federal assim, né, como um fator importantíssimo no combate à corrupção, coisa que o papel que ele não cumpre, né? Então a gente fica vendo aí, hoje o critério de seleção tá complicado, a permanência de um ministro do Supremo tá complicada, porque esse cara não pode ser vitalício. Então, por exemplo, quem colocou o Toffoli jamais podia julgar alguém ligado à pessoa que o colocou no Supremo Tribunal Federal. Isso é absurdo. Então, por exemplo, você vê recentemente, agora, final do ano passado, né, antes das eleições, na verdade, o Toffoli liberando o Zé Dirceu. Porra, peraí, porra, não faz isso, cara. Pô, proibiu o Zé Dirceu de usar tornozeleira eletrônica. Pô, ele trabalhou ombro a ombro com o Zé Dirceu. Isso é um mínimo de dignidade, pô.
sabe? Gilmar Mendes, no caso aqui daquele camarada aqui do Barata Filho, aqui do Rio. O cara deu um rombo nos transportes públicos, porra, no Rio. O cara é um vagabundo, o cara fez colaboração premiada. E o Gilmar nunca permitiu que o cara fosse preso. Porra, sabe? Então, assim, é a desmoralização completa, a desmoralização total. Então, e isso não para, sabe assim? Parece que se viciaram em se desmoralizar. Eu acho que o problema todo é esse. Eles já não estão mais. E aí fica criando, inventando história de robô, né? Discurso do ódio, o gabinete do ódio, e vendo essas palhaçadas todas. Ninguém suporta isso. Assim, será que eles acreditam realmente que existe isso? Que existe um gabinete do que ódio? alguém realmente acredite nisso. Pelo Eu, amor de inclusive, Deus. no meu artigo, no livro do Inquérito do Fim do Mundo, eu trago essa questão do gabinete do ódio, de como surgiu essa expressão, uma expressão absolutamente fantasiosa, Sim. de quem efetivamente busca, por não ter nada contra seus críticos, busca criar uma situação, criar uma narrativa que os criminalize. Sim. Então, é a criminalização da opinião. Sim. Então, isso é uma coisa muito bizarra. Uma coisa que eu queria tocar no assunto aqui é o seguinte: cadê a OAB, Rogério? Para defender os advogados Sim. que têm as suas prerrogativas de acessar os autos. Se eu nego, Rogério, lá na vara que eu presido, se eu nego acesso de um processo a um advogado, no dia seguinte tá lá a comissão de prerrogativa com aquele broche na lapela, minha prerrogativa, não sei o que lá. No dia seguinte, cadê a OAB? Sim. Tá calada, né? Porque a OAB, o presidente da OAB, todo mundo sabe que ele é um camarada de esquerda, né? Então, assim, ele não se importa se quem tiver, né, sendo vítima de uma situação dessa é um camarada conservador. Então, para ele na verdade, é feliz da vida que esteja acontecendo. Me parece até que entraram com mandado de segurança contra ele, alguma coisa assim. Não me lembro agora, até foi um dos advogados que funcionou, né, nesses inquéritos. Parece que aconteceu uma coisa dessa, Ludmila. Não tenho 100% de certeza com relação a isso. Mas, assim, isso é absurdo, isso é ridículo. A OAB não está ali para representar a ideologia A, B, C ou D, está ali para representar o advogado. Então, independente de que partido seja, de que viés ideológico seja, mas os camaradas até com isso, sabe? Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu estou te falando, quebrar o mecanismo é muito difícil. É muito difícil. Mas, assim, se a gente não fizer a nossa parte também, se a gente não fizer o nosso papel, isso vai ficar assim a vida inteira. O momento é agora. Esse é o nosso momento. Sabe, a gente viveu essa escravidão aí nesses últimos 20 anos aí, né? Dominados aí pela esquerda maldita que deixou... Eu acho engraçado, né? Os caras, né, no começo aí do presidente Bolsonaro, eles falando, né? Aí você via aquelas retardadas lá do PT no plenário, 13 milhões de desempregados, como se o Bolsonaro tivesse culpa disso, de 13 milhões de desempregados. É a mesma coisa, eu tô no restaurante, como, vou embora, você vem, o cara quer te cobrar. Quanto foi, meu irmão? Pera aí, porra, quem comeu foi o outro. Não fui eu, tem nada a ver com essa conta. Eles são assim, sabe? Então, assim, eles gostam de transferir o problema para as outras pessoas. Então, isso é um mau caratismo deles, né? Isso é natural. A gente lida com isso aí, a gente vê como é que funciona, e isso está acontecendo com a AB. Então, assim, se fosse algum outro advogado, né, que tivesse a ideologia do presidente da OAB, com certeza absoluta já teria aí as comissões todas funcionando, tudo direitinho, tudo certinho, né? Mas mais um problema aí para se resolver. E em relação a outros problemas legais que a gente enxerga nesse inquérito, eu queria tratar aqui também, tentar explicar de maneira leiga para o pessoal. Tem muita gente aqui que está assistindo a live que não é do direito. Explicar para eles o que é o sistema acusatório e por que esse sistema acusatório está sendo violado por este inquérito. Tentar explicar de maneira bem simples para o pessoal que não é do direito. Então, através do sistema acusatório, a gente visualiza as partes que estão no jogo, a gente visualiza quem vai julgar, ou seja, existe um camarada que acusa, existe um outro que defende, existe aquele juiz que, em tese, né, ele fica ali no meio termo, né, aquele camarada que vai receber toda a prova, né, em tese, um sujeito isento que vai julgar, outro, né, outra instituição que vai investigar. Então, o sistema acusatório pressupõe uma identificação de cada uma das partes, cada uma no seu canto, cada uma no seu quadrado, cada uma faz uma coisa diferente da outra, cada uma tem uma função diferente da outra. Ao contrário do sistema inquisitivo, que a gente junta todos os poderes na mão de uma pessoa só. O camarada investiga, ele acusa, né? Ele julga. E é isso que está acontecendo com esses processos do Supremo Tribunal Federal. O absurdo todo é esse. Você vê um camarada que supostamente é vítima, e aí esse camarada que é vítima, ele é um investigador,
E aí, né? Não sei o que vai acontecer. Acusador não vai ser, porque até a própria Raquel Dodge já tentou pedir o arquivamento do inquérito policial Não, e não mas deixaram. duas vezes. Não, Duas vezes. você imagina, eu sou o titular da ação penal. E eu falo, amigo, isso aqui não tem motivo para oferecer denúncia. Não, tem sim, mas pera, quem que decide isso aqui sou eu, não é você. Então, é por isso que eu digo que a hipocrisia é tão grande, tão grande, tão grande. E eu, honestamente, quando fala que a decisão é do Supremo Tribunal Federal, nem leio. Porque, assim, perdeu completamente o sentido que você vê agora. No nosso estado, Ludmila, a gente conhece a violência como é que está no Rio. Essa violência começou em 79, essa violência começou, na verdade, do jeito que ela está hoje, ela teve o início. O início dela foi com a criação do Comando Vermelho. Quem criou o Comando Vermelho foram, né, as pessoas ligadas à esquerda, que estavam dentro do sistema prisional, que estavam na Ilha Grande. Isso aí todo mundo sabe, mas ninguém fala. Quem criou, né, foram aquelas pessoas que foram jogadas na Ilha Grande, que começaram a doutrinar os presos, né, com o manual de guerrilha do Marighella, do Che Guevara, os ensinamentos do Marx, aquela coisa toda, porque o Rio permitia essa guerra de guerrilha. Então, quando eu falo isso, teve um retardado que começou, a esquerda criou o Comando Vermelho, e criou, meu irmão, só você olhar a história. Então, assim, e aí o que acontece? Em 83, o Brizola proíbe a polícia de continuar a fazer incursões na comunidade. O que aconteceu? 79, criação do Comando Vermelho. 83, o Brizola proíbe, né, a polícia de cumprir o seu papel, de continuar fazendo a repressão ao crime, papapá. Comando Vermelho cresceu assustadoramente e outras facções também. O Fachin, ele está fazendo a mesma coisa que o Brizola fez em 83. Só que agora a gravidade vai ser infinitamente pior. As facções, hoje, elas não são mais facções criminosas, elas já são consideradas internacionalmente como cartéis. Então, assim, esse camarada não sabe o que ele tá fazendo. Ou, na verdade, sabe. Porque é só você olhar para o passado, ver o que aconteceu. O Rio está nessa situação sui generis. O Rio, assim, você vai em qualquer estado que você vai ver, Ludmila, não existem facções como as do Rio. Sabe, essa coisa de domínio territorial, de facção tirar onda, né? De fuzil, né? Cada morro, né? Tem uma facção criminosa diferente. Isso vai se expandir para o Brasil inteiro. Está uma porta aberta de drogas, né? De entrada de armas no Rio. A coisa daqui a um tempo vai ficar insuportável. Eu quero ver quem que vai pagar essa conta. Será que o Supremo vai pagar essa conta? E pior, agora recentemente, né? Acho que foi uma decisão, acho que de ontem, alguma coisa assim, ontem, hoje, não sei. Eles estão querendo ampliar as restrições, sabe, da polícia com relação ao combate ao crime no Rio. Esses caras, assim, honestamente, eles têm que ser interditados, porque o que eles estão fazendo com o Rio? Proibir helicóptero de entrar nas comunidades. Eles não sabem que o Rio tem uma silhueta diferente dos outros estados. Assim, a cidade do Rio, principalmente das outras cidades. Não tem condições, muitas vezes, sabe, de uma equipe de polícia chegar, de uma patrulha chegar, se não tiver reforço de um helicóptero. Então, assim, eles não conhecem a realidade do que está acontecendo e estão decidindo por decidir, sabe? Então, isso é um absurdo. E a gente vai sofrer essas consequências, é inevitável. Inevitável. Estava conversando, né, com um amigo meu, Fabrício, que é o delegado, né, que hoje está comandando a CORE. Assim, tá todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Então, não é só no poder legislativo que está tendo o ativismo judicial. O ativismo judicial ele está acontecendo também quando o Poder Judiciário se imiscui no Poder Executivo, estabelecendo as políticas públicas que vão vigorar naquele determinado território. Então, nós temos o ativismo aí cortando dos dois lados, tanto dando interpretações mirabolantes às leis, como também estabelecendo políticas públicas. Então, se tornou o Judiciário no Brasil atualmente, se tornou um poder absolutamente totalitário, porque ele concentrou em si mesmo os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, nas mãos de apenas 11 pessoas. Então, você consegue controlar o país. Em vez de você convencer um Congresso Nacional de centenas de deputados, basta que você domine 11 pessoas que fazem parte da Suprema Corte e com apenas o domínio de 11 pessoas, você tem o domínio do país. É uma forma muito mais simples, muito mais rápida, sem burocracia, né, sem fiador, né, para você tomar o poder e agir como você quiser, de forma arbitrária. É isso que está acontecendo. O Zé Dirceu já tinha cantado essa pedra, né? O Zé Dirceu já tinha dito que eles iam tomar o país e não era pelo voto. Então, assim, a gente está vendo como é que a coisa funciona. É diferente de ganhar a eleição, né? De ganhar a eleição, não é?
Então, assim, e tá falando isso aí descaradamente, abertamente, ninguém tá preocupado com nada, não. Então, assim, a coisa tá muito estranha, tá muito esquisita. E como você falou, muitas vezes não são nem os 11, um só, ele decide tudo. Entendeu? Então, assim, a gente tá, o momento tá complicado. Pensa. E perceba que as pessoas que estão respondendo a esse inquérito, todas elas têm uma característica em comum, que é o seu espectro político declarado. Sim. Todas essas pessoas elas têm uma vinculação ou uma declaração política pública vinculada a uma determinada parte do espectro político. Então, daí a gente vê o seguinte, nem toda ditadura ela se impõe pela via do poder executivo, pela via do presidente da República. Sim. Uma ditadura ela pode se instaurar em um país pela via judiciária. Sim. E Rui Barbosa já tinha diagnosticado isso há muito tempo, né? Dizendo que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. E porque a gente fica de mãos atadas, a gente não sabe o que fazer. Eu vou recorrer para quem? Para eles próprios? Então, assim, é muito complicado, é muito difícil. Então, por isso que eu sempre tenho afirmado, enquanto não houver uma modificação na corte, o que talvez pudesse acontecer de uma forma mais rápida com a emenda constitucional, né, assim, acabando com essa PEC da Bengala. Pô, era de 70 anos, já estava bom demais. O camarada quer morrer no cargo, pô. Estão querendo aumentar, Rogério. Estão querendo aumentar fraudão, agora. Né? PEC do fraudão. Então, assim, mas sabe por quê também, Ludmila? Se você for olhar direitinho, isso aí é aquela coisa da vontade do poder. Porque quando os camaradas desses saem do Supremo ou saem de um órgão qualquer desse aí, eles caem no esquecimento. Se eu te perguntar rapidinho aqui, Ludmila, me fala os últimos 5 ministros supremos, você não sabe mais. Então, assim, a gente vai saber porque esses caras são tão ruins, tão ruins, tão ruins, que o nome vai ficar marcado por isso, sabe? Mas saiu, acabou, perdeu o glamour, né? Perdeu essa mordomia toda. É por isso que o Toffoli falou que ele quer ficar, não tem que ter prazo, né? Eu quero ficar até não aguentar mais. Que pelo amor de Deus, um negócio desse. Então, assim, a gente tinha que reduzir ao máximo, eles tinham que ter, na verdade, um prazo determinado, não podiam ser vitalícios. Então, eu depois... também sou favorável ao mandato. Então, depois que houver uma modificação, né, agora a gente precisa modificar, mas modificar para melhor essa corte aí. Então, é uma oportunidade que o presidente tem, sabe, para estar mexendo nisso aí, para estar colocando gente boa, gente, sabe, que vai peitar o mecanismo, não tem jeito. Porque do jeito que está, assim, a tendência é só piorar. A última que a gente ouviu agora, não sei se foi o Barroso dizendo, não sei qual foi o outro lá que falou, dizendo que não pode ter a ditadura da maioria. Pera aí, meu camarada, porra, se é a maioria, como é que é a ditadura da maioria? Quer dizer que agora a maioria não manda nada. O que existe é a ditadura das minorias, isso existe. Então, se você é minoria, você pode falar o que você quiser, você pode xingar todo mundo, sabe? Você não aceita nada, você é o contestador, né? Passa a mão na sua cabeça. Agora não, pô. A maioria que decide. A regra é essa da democracia, que sempre foi assim. Mas até isso vocês estão querendo mudar, estão querendo chamar agora a maioria agora de ditadura. Então eles mudaram até os próprios conceitos. E mais, toda vez que a gente escuta falar essa palavra democrático, democracia, isso é uma fumaça, isso é uma cortina de fumaça da esquerda. Então isso não existe, né? Esses países todos aí, que são países aí de ferro, todos eles usam a palavra democrática no meio. Isso é técnica antiga da KGB, todo mundo sabe disso. Então, assim, que nem o persiste até hoje. Sim. Antifascista. Eles são os caras mais autoritários, que tem violentos, sai de soco inglês na rua. É só colocar o nomezinho antifascista e tá resolvida a parada. Então a galera cai isso que nisso, você está né? dizendo. É a utilização da linguagem, né? Para subverter a ordem. Um desses enquetes é para apurar a prática de atos antidemocráticos. Pô, não, Ludmila, pelo amor de Deus, eu não vi nenhum camarada que pertenceu aos antifas aqui dentro. Eu não vi ninguém dos black blocs aqui dentro desse inquérito. Ou seja, você tem lá as pessoas que vão lá na porta do Supremo e soltam um rojão, amigo, pelo amor de Deus. Exatamente. Sabe assim? E essa utilização da linguagem, nós vamos ter, inclusive, já temos um artigo do Flávio Morgenstern. Ele não é um jurista, mas ele é especialista nessa questão do uso da linguagem para essa subversão da ordem. E no livro do Inquérito do Fim do Mundo, nós vamos ser brindados com o artigo do Flávio, que vai trazer essa questão aí da discussão do uso da linguagem, fake news, para manipular a posição pública, né? O inconsciente coletivo
Como que é facilmente manipulado pelo uso da linguagem. Sim, E até agora, o inquérito das fake news. Me diga uma coisa, me diga uma fake news contida neste inquérito que está sendo investigada. Sim. E se chama inquérito da fake news, ganhou o nome de inquérito da fake news, e eu não faço a mínima ideia de qual que é a fake news que originou isso aí tudo. Sim. Então, O problema, na verdade, ali... o problema, na verdade, não são as fake news, são as notícias verdadeiras, né? São DAS, as notícias que eles não gostam. Então, o problema não está com fake news. O problema está que, assim, as pessoas estão mostrando o que o Supremo está fazendo de errado. E eles não aceitam isso. Simplesmente isso. É não aceitar uma realidade. E é o que está acontecendo. A gente vê hashtag, o próprio Bernardo Kister, que é um dos investigados no inquérito, ele fez um vídeo, ele teve acesso ao Apenso 70, somente ao Apenso 70, e ele narrou pra gente o que estava mais ou menos escrito naquele Apenso 70. E segundo ele, no vídeo que ele publicou, tá aí para quem quiser ver, quer dizer, não sei se já foi censurado, mas eu vi, né, pelo menos, né, até bem pouco tempo estava lá, e ele disse que era um monte de hashtags, um monte de memes, hashtag STF vergonha nacional. Aí eu te pergunto o seguinte, que crime comete uma pessoa que faz uma hashtag STF vergonha nacional? As pessoas não podem ter essa opinião de dizer, não, o Supremo Tribunal Federal do meu país está me envergonhando. Ponto. Isso é crime onde? Ludmila, isso pra mim e o é só pior, uma opinião. A hipocrisia é tão grande, que pouco tempo antes, o próprio Alexandre de Moraes tinha decidido defendendo a liberdade de expressão das pessoas. E agora, quando a coisa é contra ele, muda completamente. Sabe assim, é ridículo. Isso, exatamente. Eu falo isso no meu artigo. Então, a mudança de posicionamento sim, dos membros da corte envolvidos. Claro, eu claro. peguei, inclusive, trechos da própria fala do ministro Alexandre de Moraes, em que ele faz uma belíssima defesa da liberdade de expressão, sim, palavras sim. lindas, palavras belas, convincentes, todo mundo chora e chega agora, faz exatamente o contrário. Sim. Então, quer dizer, que pessoas são essas que estão no poder que não suportam uma crítica? Sabe o que eu também fiquei pensando? Eu fiquei vendo a sabatina dele no Senado. Assim, você olha aquele cara falando, rapaz, esse cara vai ser um ministro sensacional. Sabe o que devia acontecer, na verdade? O cara tinha que ficar vinculado àquilo que ele respondesse no Senado. Porque se ele decidisse de forma diferente na prática... É fake news. É fake news. Tem esse negócio desse? O cara, você olha, depois você pesquisa. Eu fiquei olhando os caras sendo sabatinados, falei, meu irmão, tudo que ele falou lá, ele tá fazendo justamente o contrário aqui, pô. Esse cara é o maior fake news que tem, é ele, pô. Então, assim, é muito complicado. Ai, Deus. Mas... E essa ausência de fato definido desse inquérito, não tem um fato definido. Então, o inquérito virou uma draga. Tudo cai ali, ele vai abrangendo, vai comendo tudo que vem pela frente. A coisa não tem limite. Sabe o que eu percebi? Eu tive acesso a um desses inquéritos aí, e nesse dos atos antidemocráticos. Inicialmente, eles tinham capitulado só na Lei de Segurança Nacional. Então, colocaram em 3 tipos lá. Um desses tipos falava sobre associação, que era o artigo 16 da Lei de Segurança Nacional. Só que a Lei de Segurança Nacional, ela não está prevista lá na lei que possibilita a prisão temporária. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram o artigo 16 e colocaram a turma no 288, porque o 288 está. Então, assim, isso é uma desonestidade, assim, que a gente fica vendo, sabe? É uma coisa absurda. Isso foi identificado até pela própria delegada de Polícia Federal. Ela até perguntou assim, vem cá, você quer que eu investigue como isso aqui? Do jeito que está, num negócio, não tem nem como investigar. Investigar o quê? Sabe, assim, foi brilhante a delegada. E aí eles inventaram a moda lá e tal, mas assim, tá difícil, viu, Ludmila? Tá difícil. E aquela questão da investigação investigação em relação a fatos ocorridos no interior do Supremo Tribunal Federal? Não, pelo amor de Deus, né? A interpretação que a Rosa Weber deu, que agora você tem que reinterpretar o artigo, se não me engano, 43 do regimento,
dizendo que agora, com as novas tecnologias, amigo, assim, eles estão subvertendo tudo que eles podem. Por isso que eu estou te dizendo, não adianta você mudar a legislação, não adianta fazer emenda à Constituição, porque eles vão dizer que, na verdade, o poder constituinte ali tinha que ser originário, não derivado, não reformador. Eles vão inventar moda para poder continuar fazendo do jeito deles. Então, enquanto, na verdade, o que tem que acontecer é um conjunto vamos dizer assim, de estratégias para poder mudar o Brasil. Primeiro, a gente mudar radicalmente o Congresso Nacional. Então, quando o Alcolumbre entrou, quando o Renan perdeu, eu falei, meu Deus, entrou um camarada lá, o Batoré, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Esse cara entra lá, tira o Renan Calheiros, né, o camarada que era o dono do Congresso Nacional, tira o Renan teve uma votação assim inexpressivíssima. O cara, eu falei, pô, já foi assim aquele, sabe, um fôlego de esperança. Falei, pô, beleza. Aí viu que era mais do mesmo, não tinha nenhuma diferença. Então, o que a gente tem que fazer é uma mudança no Congresso Nacional, mudar realmente, radicalmente, né, os ministros que estão no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente tem 2 aí no mandato do Bolsonaro. Se Deus quiser, o Bolsonaro se reelege, ainda muda mais alguns. Então, assim, quando isso começar a mudar, aí a gente vai ter esperança. Porque enquanto a corte tiver essa formação, não adianta fazer nada. Não adianta. Porque eles mudam do jeito dele. E até com voto, né? Com voto aí monocrático, os caras mudam tudo. Eles administram o país monocraticamente. Como aconteceu com o Fachin. Proibiu, né? Inicialmente, por conta... Desculpa de Covid. Vai lá no Rio, pô. Vai ver os bares funk rodando direto. Os caras estão preocupados com Covid. Você solta 35 mil presos. 35 mil presos com a desculpa de Covid. Ludmila, você acha que quando esse camarada sair do sistema prisional, ele vai ficar na casinha dele, no barraquinho dele, guardado dentro do quarto? Pelo amor de Deus, tinha de ser ridículo, pô. O cara vai pra farra, o cara vai pegar Covid aqui fora e vai levar pra todo mundo lá dentro. Sabe? Mas então, tem assim, a resolução do CNJ, Rogério. Resolução do tem. CNJ que determinou não. Recomendou, resolução não, uma recomendação aos juízes para que os juízes reavaliassem a necessidade dessas prisões, mas é apenas uma recomendação, tá, Rogério? O problema é o seguinte, a coisa leva o nome de recomendação, só que os nossos juízes são tão corajosos que eles falam o seguinte, o que rola nos grupos de zap é o seguinte, eu sei que é recomendação, né? Mas sabe-se lá, né? Mas, todo Ludmila, mundo aplica como se fosse uma determinação. Só uma dúvida aqui. Você que é juíza, só uma dúvida para mim. Essa recomendação serve para o Supremo também? Porque eles soltam os presos, mas, por outro lado, eles prendem os camaradas no inquérito que não tem o menor sentido. Então, pera, que recomendação é essa? Só serve para um lado, não serve para outro? O CNJ, ele só funciona para os juízes, né? Para o Supremo Tribunal, até porque o Supremo está acima do CNJ, então não é atingido. É ridículo não demais. É atingido. Eles podem prender todo mundo nesse inquérito, podem fazer aquilo que eles quiserem. Esse inquérito não tem fim, na verdade. Esses inquéritos vão ficar abertos enquanto eles quiserem. Você tem, e tem a finalidade persecutória, né? Hã? Porque tem finalidade puramente persecutória. Na prática, só serve a perseguição, porque o seu próprio Ministério Público, a Raquel Dodge, já arquivou, já disse que não vai denunciar, não vai fazer nada. Então, se não vamos ter uma ação penal no futuro, para que serve inquérito se não para perseguir os seus opositores, os seus detratores? Exatamente. A única finalidade é essa. Então, resumindo a história toda, a única finalidade é essa. Não existe outra finalidade. É impor o terror, sabe? É trazer exatamente aquilo que eles querem, né? Prender as pessoas que eles querem, sem o menor sentido, sem a menor necessidade. Eu nunca vi. Eu fiquei 30 anos no MP. Eu nunca vi alguém ser preso por crime contra a honra. Eu nunca vi na minha vida. Quanto mais preso cautelarmente. Então, assim, sabe? Isso é absurdo. Isso é realmente, assim, a gente está vivendo tempos tenebrosos agora. Tenebrosos. Infelizmente. Vamos nos encaminhando aqui para o final. A gente já vai ser cortado daqui a pouquinho. Já está terminando. Queria mandar um abraço para a Cláudia Piovesan, que é a promotora lá de Londrina. Ela é a organizadora, idealizadora desse projeto aí do livro do Inquérito do Fim do Mundo. Cláudia, um beijo. Fala dele, Parabéns aí pela iniciativa e obrigada pelo convite. Realmente, Cláudia é uma guerreira, pôs a cara para bater, já respondeu sindicância por opinião, tá? Por opinião, Rogério. E está aí batalhando aí em prol da nossa liberdade de expressão. Então, mando um beijo especial para Cláudia Piovesan, promotora lá de Londrina, que é a coordenadora e organizadora do livro, que é procurador aqui de Minas Gerais, que escreveu um livro maravilhoso, mais de um.
Até eu publiquei outro dia, Ministério Público para Rir ou Chorar. Sim. Assim, ali ele realmente jogou, fantástico, sim. jogou no ventilador Chile é um mesmo. ponto fora da curva. Chile é sensacional. Total fora da curva. Temos outros juristas também. Temos o Marcelo Rocha Monteiro, procurador lá do Rio de Janeiro, que é sensacional, professor maravilhoso, meu amigo Marcelo Rocha. Temos vários outros, o Kleber Neto. E fora do direito temos o Flávio Morgensen, que eu falei, e temos o Paulo Briguet, que é o nosso escritor maravilhoso, que fez o prefácio comparando a situação de Brasília com os processos de Moscou, os processos stalinistas. Então, o prefácio desse livro é um show à parte. É um show à parte. Então, vale comprar o livro só pelo prefácio. O prefácio é maravilhoso. Fala aí onde eles podem adquirir, Ludmila. No site, então, eu sei que tem no Terça Livre, né? Tá vendendo na biblioteca? Eu sei que tem, Livraria do Bernardo eu sei que tem, Livraria Campanholo, Livraria do Senso em Comum. Tem várias livrarias, Só digitar lá que acha fácil. O pessoal está dizendo que está meio congestionado, está tendo uma corrida louca pelo livro. Então, às vezes fica numa fila de espera ali, mas o pessoal está conseguindo no geral. Legal. Tá? Então, vamos encaminhando aqui para o final. Então, agradeço aí a audiência do pessoal. Temos, no momento, mais de 700 pessoas aqui ao vivo. Show de bola. Obrigada aí, o professor Rogério Greco, pela live. Meu. Vamos fazer outras aí. O pessoal, pelo visto aqui, estou olhando aqui pelos comentários, o pessoal gostou. E é isso aí. Quer dar uma mensagem aí pro pessoal? Não, é só isso mesmo. Só te agradecer demais aí pelo convite. Muito bom estar aqui. Muito bom ter participado do livro também, junto com essa galera topíssima aí. E dizer o seguinte, que o Brasil tem esperança e depende da gente, né? E uma frase que eu aprendi no BOP é muito importante, que diz o seguinte: se não nós, quem? Né? Se não agora, quando? E agora é nosso momento. Vamos para cima deles aí. É isso aí. Beleza, fica com Deus. Obrigado. Obrigado, fica com Deus aí. Beijão para vocês aí. Valeu, galera. Força e honra aí.